Olá, excelências! Aqui para mais uma aula do nosso curso para concurso. Passei para vocês o texto sobre o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal, que são as excludentes de ilicitude. Então, o artigo 23 diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. E o próprio artigo 24 explica o que é estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aqui é uma situação em que a pessoa ela faz uma escolha. E com essa escolha que ela faz, ela pratica um crime, certo? Mas ela não responderá por esse crime, porque ela agiu em estado de necessidade. Imagine que José está passando na rua e vê um carro todo fechado com um bebê dentro. Ele olha ao redor e não vê ninguém. Tenta abrir o veículo está trancado com as janelas fechadas. Ele rapidamente pega uma pedra, um pedaço de pau que está na rua, quebra o vidro do carro e retira a criança dali. Veja que ele cometeu um crime de dano. Ele danificou a janela de um veículo. E mas ele fez isso para salvar a vida da criança. A criança tinha um perigo atual de morrer ali, por conta do calor excessivo, por conta, de estar ali fechada. Certo? Então, ele salva de um perigo atual. E aí, quando você vai analisar, você fala: "Ora, a vida da criança vale mais que a janela de um carro", certo? E então ele agiu em estado de necessidade. Ocorre que, no estado de necessidade, existe o comodos decessus, que é a saída mais cômoda em latim. Por quê? Como ele vai, sacrificar um direito, ele vai cometer um crime e não vai responder por ele, ele precisa escolher o meio mais cômodo de fazê-lo. Ele precisa escolher a saída mais cômoda. No nosso caso, ele danificou a janela do carro para salvar a criança, certo? Mas ele não vai, por exemplo, pegar uma serra e serrar o carro ao meio para poder retirar a criança. É claro que nesse exemplo isso fica muito claro, né, mas, por essa saída mais cômoda que o agente se orienta no estado de necessidade. Parágrafo primeiro. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Então, há um incêndio, os bombeiros são chamados e ele é treinado e ele tem o dever legal de apagar aquele incêndio. Muitas vezes há uma pessoa presa ali dentro daquela residência, ele vai entrar lá com os equipamentos adequados, mas ele vai se arriscar, certo? Então ele tem esse dever legal de enfrentar esse perigo. Então, ele não pode ali, se valer do estado de necessidade para ele, deixar de praticar essa conduta. O parágrafo segundo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, a gente lembra que no caput, aqui no artigo 24, caput é a cabeça em latim, é quando, a gente se refere a esse primeira aparição do artigo aqui, né, depois nós temos os parágrafos, temos os incisos,
Mas esse primeiro aqui é chamado de caput, que significa cabeça em latim. Veja que o caput diz assim: "Ora, quem, pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, esse está em estado de necessidade, então não é crime, a ilicitude daquela conduta é retirada". Mas o parágrafo segundo diz que há uma redução de pena no caso. Então vamos imaginar o seguinte exemplo: João e José estão em um barco e o barco começa a afundar. Nesse barco há somente um colete salva-vidas. E aquele que não estiver com esse colete fatalmente morrerá. Então, João e José, sabendo disso, entram em luta corporal entre si para disputar o colete. E João mata José para pegar o colete e salvar sua vida. Nesse caso, João agiu em estado de necessidade. Ali, só uma pessoa poderia se salvar com vida. E ele sacrifica a vida de José para salvar a sua. Esse é o estado de necessidade. Agora vamos imaginar que João tenha feito um buraco no barco. Ele estava fazendo uma brincadeira ou por alguma razão ele faz um buraco no barco, o barco começa a afundar e os dois ali fatalmente morrerão. Mas só tem um colete salva-vidas. Então, mesmo João tendo feito o buraco no barco, ele entra em luta corporal com José e o mata para se apoderar do colete e salvar sua vida. Veja que nesse caso ele não exclui a conduta, não exclui a ilicitude da conduta de João, porque ele provocou o perigo. Mas não poderia se exigir que João dissesse assim para José: "Olha, José, como eu fiz o buraco no barco, então você pega o colete e salva a sua vida que eu vou morrer". Veja que é uma coisa até natural do ser humano querer preservar a sua vida. Então, nesse caso, como ele provocou o perigo, ele vai ter uma redução de pena e não a exclusão dessa ilicitude. Esse é o estado de necessidade. Depois nós temos a legítima defesa, no artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa é uma defesa legítima contra uma injusta agressão. E essa agressão é atual ou iminente. Aqui dá para verificar já algumas diferenças com relação ao estado de necessidade. O estado de necessidade, a pessoa comete uma conduta para salvar de um perigo. Na legítima defesa, para repelir uma injusta agressão. No estado de necessidade, esse perigo é atual. Na legítima defesa, essa injusta agressão é atual ou iminente, que está prestes a acontecer, que logo vai começar, certo? E essa injusta agressão, ela é proveniente de uma outra pessoa, certo? Ele usa na legítima defesa de meios moderados para se defender. A ideia aqui da legítima defesa é que você, a vítima, no caso, faça o que for preciso para parar com essa injusta agressão, para você fazer cessar essa injusta agressão. Então, João está caminhando pela rua, lá vem José, com um pedaço de pau na mão e dizendo: "Eu vou te matar". João, para se defender, avança sobre José, entra em luta corporal com ele e consegue ali dominá-lo. Tudo o que João fez ali para dominar José vai estar
respaldado pela legítima defesa, certo? E aí, posteriormente, vai ser analisado se ele usou dos meios moderados para fa promover essa defesa, para repelir essa injusta agressão, certo? Então ele se vale dos meios que ele tem disponíveis para fazer cessar essa injusta agressão. Outra diferença aqui, com relação ao estado de necessidade, é que na legítima defesa você se defende de uma agressão injusta de um ser humano. Então João se defendeu de José. Quando é de um animal bravio, por exemplo, João, ao se defender de um animal, um cachorro de grande porte que vem em sua direção para mordê-lo, ele vai agir em estado de necessidade, porque ali não é uma agressão injusta, ali é um perigo por conta de um animal. Mas se um ser humano se valer de um animal para fazer isso, então aí seria legítima defesa. Então João está caminhando pela rua. José tem um animal bravio e está caminhando com ele também. Esse animal solta-se da sua coleira e avança sobre João. João se defende do cachorro, estado de necessidade. Agora, o mesmo exemplo: João caminhando pela rua, José com um animal bravio, e José, valendo-se do seu animal, faz com que ele avance sobre João. Atiça o cachorro, solta o cachorro para cima de João e manda que o cachorro o morda. Nesse caso, ao João se defender do cachorro, ele vai estar em legítima defesa, porque José se valeu do cachorro como um meio, como uma ferramenta para atingir João. Essa diferença é muito importante que vocês saibam, tudo bem? Aí aqui tem o parágrafo único, que diz que o agente de segurança que repele a agressão, a vítima mantida refém, age em legítima defesa. Esse é uma previsão que é redundante, porque é sim legítima defesa, não precisaria desse parágrafo único, mas ele é importante para a gente já falar sobre o estrito cumprimento do dever legal, que está no inciso 3º do artigo 23. Por quê? Quando um agente de segurança, ele pratica lesão corporal em alguém ou tira a vida de alguém, ele não está em estrito cumprimento de dever legal. Porque o estrito cumprimento de dever legal é quando a gente pratica estritamente o que está previsto em lei. Não há, por exemplo, pena de morte no Brasil. Então, quando ele tira a vida de uma pessoa, como nesse caso aqui, a vítima está sendo mantida refém, o negociador tenta de todos os meios, mas entende-se que a polícia precisa agir, senão a vítima refém será morta. Aí um atirador de elite desfere um tiro certeiro e mata o agressor. Veja, ele não agiu em estrito cumprimento de dever legal. Ele agiu em legítima defesa de terceiro, certo? Mas qual o exemplo de estrito cumprimento de dever? Quando um agente de trânsito, ao mandar um veículo encostar para pedir documentos, verifica que esse veículo está sem o licenciamento, está com o licenciamento vencido. Nesse caso, ele não poderia estar rodando em via pública. Então ele precisa recolher esse veículo. Ao recolher esse veículo e aplicar as multas ali previstas, ele está em estrito cumprimento de dever legal. Caso ele não faça isso, a pedido, a pessoa diz: "Ô, policial, por favor, não faça isso". Ele vai cometer um crime, corrupção passiva privilegiada, que nós vimos que é um crime contra a administração pública, porque ele deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer a pedido. Se ele deixa de fazer por algum dinheiro, por alguma vantagem, corrupção passiva, como nós já vimos. Se ele deixa de fazer porque é um amigo, porque é um parente, prevaricação, certo? Porque a lei manda ele fazer, e quando ele faz, ele age
em estrito cumprimento de dever legal. Agora, exercício regular de direito é, por exemplo, quando o médico faz uma cirurgia, ele precisa cortar a pele do paciente. Ele ali vai praticar algumas lesões para promover essa cirurgia. Então ele não responderá pelo crime de lesões corporais, porque ele está em exercício regular de direito.